Alô, meu amigo, minha amiga, motociclistas de todo o Brasil. Aqui é o Guilherme, você está no projeto Vida em Duas Rodas. Começando aqui mais um vídeo sobre motociclismo, pilotagem de motos, pilotagem e segurança. Hoje trazendo resposta a dúvidas dos internautas. A gente recebeu, como a gente sempre recebe, muitas perguntas e hoje eu vou responder de maneira prolongada 3 perguntas muito boas que nós recebemos. Então, vem comigo nesse vídeo. E aproveitando aqui, só para fazer um parênteses logo no começo do meu vídeo, eu estou aqui na minha casa, aquartelado aqui por causa do coronavírus. Eu espero que você também esteja se cuidando para não se contaminar e não contaminar outras pessoas. Gostaria de fazer uma pergunta logo de cara aqui no começo para você deixar nos comentários aqui do vídeo como você está lidando com isso e a sua vontade de andar de moto e sair por aí. Eu faço essa pergunta pelo seguinte, porque um dia desses, no grupo de amigos, tive uma conversa que levantou, deu uma polarizada na situação, né? Algumas pessoas defendem que andar de moto não tem problema, porque o que a gente tem que evitar é aglomeração. Então, se eu sair para dar uma volta de moto sozinho, eu vou estar de jaqueta, luva, capacete, vou estar bem protegido, eu dou um rolezinho de moto só para passar aquele tesão e volto para casa e tudo bem, eu só não parar em nenhum lugar, eu não encontrar com ninguém e eu vou, dou um rolezinho de moto, volto para casa e fico tudo certo. A outra corrente já diz o seguinte: não faça isso, porque isso é muito arriscado. Se você se machucar, se acontecer alguma coisa com você, você vai acabar indo parar num hospital cheio de gente doente, você pode se contaminar e acabar contaminando os seus familiares. Inclusive, ouvimos um relato de um amigo, eu não sei se essa história é verídica, mas ela apareceu no grupo na hora dessa discussão, um depoimento de alguém dizendo que tem um amigo que saiu para dar uma volta de moto, exatamente nessa situação. Ele tomou uma fechada, teve que fazer uma frenagem brusca e acabou colocando o pé no chão, torceu o pé. Resultado, teve que ser atendido pela emergência, por uma ambulância que levou ele para um hospital e ele estava lá com o tornozelo torcido, não era nada muito grave, ele só não conseguia voltar para casa sozinho, não era nada muito grave, mas ele estava lá numa enfermaria cheio de pessoas doentes, tossindo, espirrando e cheio de médicos ocupados com pessoas doentes por causa do coronavírus. Então fica aí essa reflexão para você. Eu quero saber como é que você está lidando com isso. Coloca aqui nos comentários e me conta se você está se arriscando saindo de moto para dar uma voltinha inocente ou se você está ficando resguardado em casa por você mesmo, pelos seus familiares e por outras pessoas, beleza? Então vamos começar o nosso vídeo de hoje. Na verdade já começou, mas vamos começar aqui respondendo algumas perguntas. A gente está numa fase aqui do nosso projeto Vida em Duas Rodas, em que a gente está falando sobre, enfim, vou recapitular aqui, voltando um pouquinho. Para quem está acompanhando a gente, pelo menos do começo do ano para cá, eu sei que a gente tem gente que tem pessoas que acompanham nossos vídeos desde 2016, 2017, quando nós começamos com o projeto Vida em Duas Rodas, mas tem muita gente que está chegando agora. E se você é uma das pessoas que está chegando agora e chegou de janeiro para cá, de fevereiro para cá, você sabe que recentemente, agora no começo do mês de março, nós fizemos um workshop chamado Workshop Cansei de Ser Pego de Surpresa, em que a gente falou principalmente sobre manobras da visão 360 graus. Né? Foi um workshop muito bacana em que a gente situou a realidade do motociclista. Primeiro falando que tudo aquilo que você não enxerga, quais são as falhas e deficiências que você tem na sua visão. Depois a gente falou quais são as manobras para aplacar essas falhas de visualização. E por fim, a gente falou o que você precisa para adquirir essas manobras e deter elas de uma forma definitiva na sua pilotagem.
Se você não acompanhou esse workshop, fica ligado nas nossas comunicações, que a gente, de vez em quando, a gente volta a falar sobre esse assunto, às vezes até dando oportunidade das pessoas assistirem novamente o workshop. Vocês estão ouvindo isso? É a minha cachorra. Estou em casa, aqui nesse bunker maravilhoso. A gente vai ficar por aqui e esse cenário vai ser comum nos próximos vídeos que eu vou fazer. Mas voltando ao assunto, apesar do assunto Visão 360 graus, na nossa visão, ser um assunto fundamental, porque se você não enxerga o perigo, não adianta você ser exímio em outras manobras, então a sua visão tem que estar afiada 100%. Dá licença aqui, pessoal. Sua visão tem que estar afiada 100%, senão não adianta você saber fazer uma curva de uma forma perfeita se você não viu que ali na frente tem um cara fazendo uma ultrapassagem irregular. Você está lá dentro da sua curva, maravilhoso, mas vai correr o risco de tomar uma colisão frontal, se você não vê o perigo. Então, assim, a gente fez esse workshop, foi maravilhoso, milhares de motociclistas assistiram, comentaram, tiraram dúvidas, etc. Muitos deles estão fazendo o curso lá da Academia de Pilotagem e muitos deles muitos de vocês continuam mandando perguntas sobre um tema que é um tema recorrente aqui no Vida em Duas Rodas, que é um tema que as pessoas adoram, os motociclistas adoram e nós também adoramos, que é viagem de moto. Inclusive o meu último vídeo da semana passada falou sobre viagem de moto, sobre planejamento de viagem mais especificamente. Se você não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, tá lá o vídeo, ou vem aqui no nosso canal do YouTube, caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, e assiste aqui o meu último vídeo da semana passada falando sobre viagem de motos. E a gente vai voltar hoje ainda sobre esse assunto de viagem de motos, mas o que eu fiz? Eu peguei algumas mensagens, a gente recebeu alguns e-mails muito bons de pessoas que escrevem para nós, tirando suas dúvidas, e a gente sempre procura responder. E eu peguei esses 3 comentários, 3 e-mails muito bons do André de São Paulo, do Alexandre também de São Paulo e da Tereza, que não disse de onde fazendo perguntas com relatos de viagens, de quase acidentes ou de acidentes, que eu vou querer aproveitar para comentar, porque são comentários que dão margem para a gente fazer um comentário bem legal para vocês. Então vamos lá, começando primeiro aqui com a mensagem do André. Eu peguei o trecho da mensagem que mais interessa para nós aqui para esse vídeo, tá? E ele disse o seguinte, ele disse um alô, beleza, como é que vai, não sei o quê, mas assim, a mensagem que interessa mais para nós é o seguinte, oi Guilherme, estava viajando de moto e entrei em uma curva para a direita, mas entrei mal e não estava conseguindo fazer a curva direito. Eu estava saindo para a contramão. Na verdade, acabei saindo para a contramão. A minha sorte foi que não veio ninguém no sentido oposto, senão eu tinha batido de frente. O que fazer numa hora dessas? André, esse foi o e-mail que a gente recebeu do André, de São Paulo. Não sei se é São Paulo capital, deve ser. André, seguinte, cara, esse fato que aconteceu com você é uma das maiores causas de acidente com motociclistas em curvas, tá? São principalmente 2 coisas. Primeiro, você sair da curva, perder a curva. E segundo, a fixação de alvo. Na verdade, incorre também em você ter saído da curva. Acaba que, por causa da fixação de alvo, você acaba saindo da curva também. Mas existem 2 motivos para você sair da curva. Um deles pode ser a fixação de alvo, que pode ter sido o que aconteceu com você. Na hora de entrar na curva, você olhou para alguma coisa que você não deveria e acabou se direcionando para lá. Esse é um fenômeno comum, natural, e que existe uma manobra de correção para o fenômeno da fixação de alvo, que se chama-se deslocamento visual, e que consiste em você olhar para onde você quer ir. A outra coisa que pode ter acontecido é você ter entrado na velocidade errada e no traçado da curva errado, né? A curva consiste em 3 fases, basicamente. A primeira fase é a fase de preparo da curva. E a fase de preparo da curva começa quando você avista que vai ter uma curva. E ela consiste em você abrir
para você antes de você entrar na curva. Então você vai fazer uma curva para a direita, você vai se posicionar ao lado esquerdo da pista e você vai entrar aberta para depois fechar, tá? Beleza. As fase 2 é o chamado ápice da curva. E nessa fase você deve se concentrar na parte mais interna da curva. E no final é a fase de retomada em que você vai ou retomar a posição vertical da moto, a fase de ápice também é a fase que você vai estar mais inclinado, né? E depois a retomada é que você vai retomar a posição vertical da moto ou vai se preparar para uma próxima curva, no caso de você estar numa serra, numa sequência de curvas. Beleza? Então vamos lá. O que pode ter acontecido aí? Vamos analisar junto. Você entrou fora do traçado. Se você entrou a curva na fase de preparo, você estava muito fechado, isso ocorre que quando você chegar na fase seguinte, que é o ápice da curva, você vai naturalmente abrir, tá? A menos que você esteja muito devagar, beleza? Outra coisa que pode ter acontecido é você ter entrado muito rápido, tá? A fase de preparo da curva, que é aquela que você vai abrir a curva, se ela é para a direita, você vai abrir para a esquerda e daí fechar para a direita, ou se a curva é para a esquerda, você abre para a direita e depois fecha, é aquele movimento clássico do carro de Fórmula 1, que a gente vê no autódromo, quando vai ter uma curva para a esquerda, eles vêm todos para a direita e depois eles fecham para a esquerda, ok? Tem uma explicação lógica do porquê que a gente faz isso, inclusive. Mas, por enquanto, fica comigo. Se você entrou muito rápido. Então, voltando, a primeira fase, que é a fase de preparo da curva, além de abrir, você tem basicamente que tomar duas ações na fase de preparo da curva. Vou voltar aqui. Na fase de preparo da curva, você tem que basicamente tomar duas ações com a sua moto. A primeira é abrir a curva e a segunda é diminuir a velocidade, para que você possa acelerar no ápice da curva, do ápice para o final da curva você possa acelerar. Se você entra muito rápido, acontece que você vai ter que desacelerar durante a curva. E isso daí é uma manobra avançada, ok? Qualquer tipo de redução de velocidade dentro de uma curva é considerado uma frenagem, ok? Mesmo se eu não apertar no freio, se for só tirar a mão do acelerador, é freio motor. Beleza? Tirar a mão do acelerador é freio motor. E frear na curva e tirar a mão do acelerador na curva é freio motor. Freio motor, você pode cair dependendo da sua inclinação, dependendo das condições da pista, você pode ter um acidente ali porque você fez uma frenagem com a moto inclinada. Então, frenagem não se faz com a moto inclinada. Pode-se fazer frenagem em curva, sim, a gente fala sobre isso aqui no Vida em Duas Rodas, em alguns dos nossos vídeos, mas tem técnica específica para isso. Então vamos voltar aqui no teu comentário. Você estava fazendo uma curva para a direita e foi saindo para a contramão. Na verdade, você saiu para a contramão e por sorte não vinha nenhum carro. Realmente, um carro, um caminhão, isso foi uma sorte tremenda. E isso, inclusive, já aconteceu comigo. Eu vou te dizer, responder a sua pergunta, o que fazer numa hora dessas, dando o exemplo do que foi que aconteceu comigo em uma situação que eu, inclusive, se eu não me engano, eu já contei isso no meu vídeo passado, da semana passada, mas não custa nada repetir essa história, porque é sempre bom, um aprendizado, inclusive, para mim. Quando a gente conta a história várias vezes, a gente aprende com as nossas próprias palavras, né? Eu estava voltando de Diamantina, e para quem conhece aquela estrada, trechinho da estrada real ali, saindo de Diamantina, nos primeiros 50 quilômetros ali, tem algumas curvinhas e tal. Eu estava fazendo uma curva exatamente para a direita, eu abri, fiz o preparo da curva, metade dele, que foi abrir para a esquerda e depois fechar, só que eu estava muito rápido. Eu não reduzi a velocidade o suficiente. E quando eu entrei na curva e eu iniciei a inclinação da minha moto, por causa da minha alta velocidade, eu comecei a sair da curva. Só que antes de eu atingir a faixa central, era uma pista simples, então era vai e vem de carros. Antes de eu atingir a faixa central, eu não tinha visibilidade, eu fiquei com muito medo. Antes de atingir a faixa central, eu fiz uma manobra de correção de curva. Então, você pergunta aqui no seu e-mail, o que fazer numa hora dessas? O que fazer numa hora dessas? Se, mesmo sabendo o que fazer antes para entrar na curva de forma correta, você entrar de forma errada, que foi o que aconteceu comigo, e independente da experiência, isso acontece, tá?
infelizmente, às vezes você pode estar distraído, o ser humano não é 100% atento, embora devesse em cima de uma moto. O que você deve fazer é uma manobra de correção de curva, tá? Qual foi? Existem algumas técnicas de correção de curva. O que eu fiz? Eu apliquei o contra-esterço, tá? Nesses casos, principalmente em alta velocidade, tá? Eu devia estar uns 80, 90 por hora na hora dessa curva, talvez um pouco menos, uns 70, porque era uma curva acentuada. A manobra mais eficiente é o contra-esterço. Contra-esterço, você deve saber, se não sabe, vai aqui a dica. Consiste em a curva é para a direita, você inclinar o seu guidão levemente para o sentido oposto da curva, não para a direita. Se você for para a direita, você vai sair voando. Se a curva for para a direita, você virar o guidão para a direita, você sai voando junto com a moto para o lado que você não quer ir, tá? Então você faz uma leve guinada para o lado oposto da curva. A sua moto vai fazer o quê? Existe um efeito chamado efeito giroscópio que causa na sua moto com que ela se incline na direção da curva. Então, a curva para a direita, uma leve torção para a esquerda. E a sua moto vai deitar e você corrige o seu traçado, ok? Numa altura dessas, nem sonha em frear a sua moto ou em tirar a mão do acelerador, porque se você tomar uma derrapagem ali, você já está perto do meio da pista, você vai entrar na pista oposta. E se vier um carro, já era. Foi o que aconteceu comigo. Inclusive, a minha cachorra não está parando de latir. Quieta. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei na curva, entrei mal, estava saindo, eu ia sair se eu não fizesse uma manobra de correção. Antes de chegar no meio da pista, naquela faixa amarela que divide as duas pistas, eu fiz uma manobra de correção, a moto deitou mais, eu voltei para a curva. No final da curva eu tomei um susto até, depois você dá uma relaxada. E eis que eu tô no ápice da curva, passa um caminhão. Vuf! Então vamos dizer, se eu tivesse ali fazendo aquela curva a 70 por hora e o caminhão tivesse vindo a 50 que fosse, eu duvido, a 50 que fosse, seria uma colisão frontal a 120 km por hora. Isso daí é caixão. Morre na hora, infelizmente, ou você, sei lá, vira um vegetal. Então, muito perigoso isso. Fazer curva, você precisa fazer dominando técnicas, principalmente de correção de traçado, tá? E o treino vai te conferir habilidade para fazer sequências de curvas sempre da forma correta, tá? Não é porque você sabe fazer aquela curva específica que você sempre passa, você sabe o ponto certo de abrir, a velocidade certa de entrar, porque você passa sempre ali. Não é porque você sabe fazer aquela curva de uma maneira perfeita que você vai conseguir fazer todas as curvas bem ou uma sequência de curvas bem também. Uma sequência de curvas, ela passa assim, a dificuldade do grau é muito mais difícil. Então, motociclistas que gostam de pegar serra, que eu acho que é a maioria de nós, que principalmente os estradeiros curtem demais uma serra, passam por isso, beleza? Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, um cut rápido nesse vídeo que eu vou tirar essa cachorra daí. Bem, estou de volta, cachorra calada. E é isso aí, André. Eu espero que você tenha aproveitado a resposta. Outros motociclistas que estiverem também acompanhando o vídeo, deixa aqui no comentário o seu relato de viagem, se você já passou algum aperto, se você já passou algum susto, alguma coisa, especialmente em curvas, que foi o assunto aqui desse e-mail do André. Beleza, André? Boa sorte, treina e correção de curvas, manobras de correção de traçado são fundamentais para nossa. Todo motociclista que pega estrada tem que saber isso aí, porque é um dia que às vezes você não consiga. E a manobra de correção é interessante, para fazer uma pausa aqui. Interessante esse assunto porque as manobras de correção de traçado, elas são tão fundamentais que não é só quando você erra a entrada da curva que você precisa usar. Se durante a execução da curva você está ali de uma forma perfeita, você identificou que tem óleo na pista, ou você identificou um buraco ou um obstáculo, um animal cruzando a estrada, você vai precisar
tomar uma ação de deslocamento lateral na curva. Você vai precisar fazer uma manobra de correção de traçado. E existem algumas técnicas para essas manobras que vocês precisam saber para, nessas situações, você saber agir com segurança. E é possível? Sim, é possível agir com segurança, alterar o seu traçado durante a execução de uma curva utilizando manobras de correção, beleza? Bola para frente aqui. O outro e-mail que nós recebemos foi do Alexandre. Pessoal, não estou falando o sobrenome do pessoal, vem no e-mail, o pessoal assina e tal, por questão de preservar aí, faz parte da nossa política de privacidade aqui. Mas o Alexandre de São Paulo também mandou um e-mail para nós, muito bom. Eu vou ler para vocês o trecho que mais interessa. Em uma viagem com a minha esposa na garupa, descendo a Tamoios, entramos em uma curva muito fechada. Ela ficou com medo de cair, eu acho, e inclinou para o lado oposto. Eu perdi o controle da moto e nós dois caímos. Nos machucamos um pouco, mas nada muito grave. O perigo maior era ter sido atropelado, eu acho. O que fazer para evitar esse tipo de situação? Perfeito o seu e-mail, Alexandre. E você, meu amigo, aí, se já passou por uma dessa também, comente aqui nesse e-mail. Então vamos lá. Eu conheço a Tamoios também. Eu sou de São Paulo, apesar de hoje morar em Brasília, sou de São Paulo, conheço bem essa estrada, inclusive. A Tamoios é aquela serra que desce ali para Caraguatatuba. Então quem conhece ali a Tamoios sabe que ela é uma serra, aliás, deliciosa para se descer de moto. Tem curvas bem fechadas, é uma serra de baixa velocidade que você tem que tomar muito cuidado e a experiência ela é sempre uma boa companheira de viagem nessas horas, tá? O caso que o Alexandre passou aqui com a esposa dele é um caso clássico de garupa inexperiente ou de motociclista que não ajeitou, não treinou devidamente a sua garupa, tá? Vamos recapitular aqui o que acontece numa curva muito fechada. Primeiro, a velocidade tem que ser reduzida, bem reduzida. Talvez uma curva muito fechada ali da Tamoios seja uma curva de 40 por hora, às vezes até menos, 30 por hora, tá? Segundo, você vai fazer uma inclinação da moto. Se você tiver uma velocidade um pouco a mais, a moto vai ter que inclinar mais. É assim que funciona. Por isso que os pilotos de moto velocidade praticamente deitam a moto na pista e chegam a encostar às vezes o cotovelo e certamente o joelho. Todo mundo já viu essa cena de moto velocidade. Por quê? Quanto maior a velocidade que você usa na execução da curva, mais você tem que inclinar a sua moto. Por quê? Porque a força da gravidade vai anular a força centrífuga. A força da gravidade te joga para o chão. Vou botar uma mão aqui. A força da gravidade te joga para o chão, a força centrífuga te joga para fora da curva. E quando essas forças são compatíveis, você está com elas, uma anula a outra, vira igual a zero, você consegue executar a curva de forma perfeita, beleza? Só um parênteses rápido aqui sobre a física da curva, mas no caso aqui do Alexandre, esse é um caso muito comum. Primeiro, quando a gente está andando com garupa, o centro de gravidade da moto muda. Por quê? Porque muda o peso. Muitas vezes, quando a gente está com garupa, principalmente em estrada, você está também com bagagem, geralmente mais bagagem do que você carregaria se você estivesse sozinho. O centro de gravidade da moto mudou. Então, aquela curva que você está acostumado a fazer, ou aquele tipo de curva que você já conhece o comportamento da sua moto, você tem que saber que a sua moto vai se comportar de uma forma diferente. Por quê? Por causa do peso e do centro de gravidade. Tá? E isso significa que quando você inclina a sua moto, talvez ela fique muito pesada e uma pouca inclinação, por causa do excesso de peso, já é o suficiente para anular uma força centrífuga. Então você vai conseguir executar a mesma curva que você fazia sozinho com menos inclinação, inclusive com a mesma velocidade, mas com menos inclinação. Isso daí também tem a ver com o meu parênteses ali. Mas o grande fato que aconteceu com você, Alexandre, nessa sua viagem aí pela Tamoios com a sua esposa, foi garupa destreinada, tá?
Primeira coisa que o motociclista deve fazer quando sobe a garupa, uma garupa inexperiente, é você dar as instruções para a garupa. Você tem que explicar para ela como ela deve se comportar em cima da moto. Então, chega para sua esposa e fala: meu bem, não sei se é assim que você fala com sua esposa, chega para sua esposa e fala: meu bem, quando eu inclinar, você inclina junto. Quando eu inclinar, você não vira para o outro lado, senão eu posso perder o controle da moto. Eu posso perder a estabilidade. Você pode perder, dependendo da sua inclinação, com uma inclinação da sua esposa para o outro lado, você pode perder a roda dianteira, que talvez tenha sido o que aconteceu com você. Porque as curvas da Tamoios, muitas delas são, além de muito fechadas, elas são em plano inclinado. Então a curva, tem umas curvas lá sinistras, que ela é uma descida e super fechada, assim, praticamente 180 graus. Então, ou às vezes até mais, né, 200 graus, porque é aquela curva que você dá uma abertura e ela volta faz praticamente uma alça, assim. Então, tudo isso em plano inclinado. Então, é muito perigoso, precisa de treino. E o treino não é só o motociclista que precisa. A garupa também precisa de treino. A garupa precisa, primeiro, saber como se comportar. Segundo, confiar no motociclista. E o motociclista precisa orientar a sua garupa sobre como agir. E segundo, treinar com a sua garupa. Então, se você vai sair para treinar pilotagem de motos, para fazer uma viagem com garupa, leve a sua garupa junto no treino. Treine curvas com a sua garupa, treine frenagem de emergência com a sua garupa, porque na hora que você precisar executar uma frenagem de emergência, a sua garupa tem que saber o que acontece, quais são as forças que vão agir sobre vocês. Da mesma forma para a curva, a sua garupa tem que saber quais são as forças que vão agir sobre vocês na hora que você executar uma curva muito fechada, muito acentuada, em que você vai estar ali a 30, 40 km por hora, talvez num plano inclinado, ainda fazendo uma inclinação com a moto totalmente segura, talvez você tivesse no controle se ela não tivesse virado para o outro lado. Quando ela ficou com medo de cair e ela fez a inclinação para o outro lado, provavelmente o que aconteceu foi que o seu centro de gravidade mudou e a sua moto se desestabilizou, e foi por isso que vocês foram para o chão. É uma coisa assim muitíssimo perigosa, vocês deram sorte, tá me falando aqui no seu relato, nos machucamos um pouco, mas nada muito grave. Muito bom que foi nada muito grave. Talvez uns arranhados, eu imagino que vocês deviam estar de equipamento de segurança, etc. Mas, cara, perigosíssimo, né? Se vem um carro muito grande, um caminhão que não tem um poder de frenagem muito bom atrás de vocês, já era, né? E nessas alturas a moto, esquece, deixa a moto se acidentar e cuida de você. Se você caiu, rola pro acostamento e depois que o trânsito parar e tiver visto que você tá ali, você pode de repente tirar a sua moto da pista. Mas não tente salvar a moto, não. Vai se salvar primeiro. Beleza? Alexandre, espero ter respondido a sua pergunta. A sua situação aqui de curva muito fechada com garupa. Então, já fomos aqui dois relatos de internautas que acompanham a gente, os dois em situações de curva. E por causa disso, propositalmente, a terceira situação que eu escolhi para responder hoje foi da Tereza, que não disse de onde é, também sobre viagens e sobre curvas, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu enviei um e-mail para o pessoal que acompanha a nossa lista de e-mails e perguntando que assunto de viagem de moto mais interessa para eles. E a resposta de 70% das pessoas foi curvas. Então, vamos aqui falar sobre curvas. Eu selecionei essas 3 perguntas que eu achei que davam bons comentários para trazer informação para você que está aqui me assistindo. Então, vamos lá. A terceira pergunta que eu recebi foi, que eu vou falar hoje, na verdade, foram mais. A terceira pergunta que eu vou falar hoje foi da Tereza. O relato dela está o seguinte, eu separei um trechinho também. Sou motociclista e adoro viagens de moto. Porém, tenho muito medo de inclinar minha moto em curvas, pois sou pequena e não tenho força para segurar a moto se ela cair. Por isso, acabo reduzindo muito a velocidade na hora de fazer curvas.
mas também tenho medo de ser atropelada por trás. Me ajude. Tereza, você tem uma situação séria para resolver, Tereza. Tereza, é o seguinte, reduzir muito e a ponto de ter medo de ser atropelada é uma coisa mais perigosa do que cair numa curva, porque você estava muito devagar. Porque se você reduz demais e o veículo que vem atrás de você ou não te viu ou não tem um poder de frenagem, por exemplo, um caminhão carregado, ele não vai conseguir parar. Mesmo se ele te vir que você está freando, ele não vai conseguir parar. Então você não pode, em absoluto, afetar o trânsito atrás de você, seja na cidade, seja na estrada. O motociclista ele tem que fluir à frente, para frente. Se você afetar o trânsito atrás de você, você corre sim o risco seríssimo de tomar-lhe uma colisão traseira. E uma colisão traseira é uma coisa que pode ser fatal. Inclusive já relatei aqui no nosso canal o caso de um amigo que foi atropelado quando reduziu para passar por uma lombada, tá? Um quebra-molas. Ele reduziu, a pessoa vinha atrás, não viu e passou por cima. Então, isso é uma coisa que você não quer. Então, primeiro, você tem que treinar para não afetar o trânsito atrás de você. Beleza? Tomar um gole d'água. Segundo, o seu relato ele tem uma falha aqui. Não é uma falha do relato, mas é uma falha de pilotagem muito séria também. Que eu vou tentar te ajudar e eu espero que ajude outros motociclistas que estão acompanhando a gente aqui. Você diz o seguinte, eu vou ler de novo. Tenho muito medo de inclinar minha moto em curvas, pois sou pequena e não tenho força para segurar a moto se ela cair. Você não deve segurar a moto ou tentar segurar a moto se ela cair. Nem parada. E isso vale para todo mundo. Se você é pequena e não tem força para segurar a moto, ou se você é um cara grande e forte. Se a sua moto estiver caindo, não tente segurar. Existem muitos motociclistas, principalmente que pilotam motos grandes e pesadas, que se machucam porque tentam segurar a moto, porque não querem deixar ela cair no chão, porque pode estragar a moto. E o cara acaba torcendo o tornozelo, às vezes quebrando o joelho. Eu conheço um relato de um cara que comprou uma BMW 1200, GS 1200, que é uma moto alta e pesada, só que ele é um cara baixo e ele ficava na pontinha dos pés para andar de moto. Eu até achei estranho esse relato porque a GS ela tem regulagem de altura da suspensão, mas talvez no mínimo ainda assim fosse alta para ele. Enfim, o cara ele deu o relato de que a garagem dele era num plano inclinado e ele descia a moto de ré e desceu a garagem no plano inclinado de ré e quando tem aquela, vamos dizer assim, aquela aresta entre o plano inclinado e a rua, ele perdeu a pegada do pé, não tinha apoio e a moto foi cair. Ele tentou segurar e a moto caiu em cima da perna dele e ele quebrou o joelho. E parece que foram meses, e ele tinha acabado de comprar a moto, tá? Meses de fisioterapia, 3, 4 meses, não sei o quê. O cara recuperou, foi andar de moto, foi sair de moto da garagem, de novo ela caiu pro outro lado, ele torceu o tornozelo. Então assim, tipo, aquelas coisas que você fala, puta que pariu, cara, o cara é muito azarado. É muito azarado, sim, mas ele também tava com uma moto inadequada pro tamanho dele, provavelmente, e incorreu 2 vezes no mesmo erro, ou seja, não aprendeu nada com o seu próprio erro. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, Tereza, para você, não tente segurar a sua moto se ela for cair. Se ela for cair, deixa ela cair e sai da pista para você não ser atropelada. Se vier um carro atrás e atropelar a sua moto e der perda total nela, pelo menos você saiu viva nessa, ok? Seguro paga, se não tem seguro, paciência, assume o prejuízo, mas não tem um prejuízo maior do que perder a vida. Então, prejuízo financeiro, a gente chora, lamenta, mas a lágrima escorre porque a gente está vivo. Se tivesse morto também não choraria. Então vamos lá, Tereza, o que você vai fazer em uma situação como essa? Primeiro, você tem que treinar
para inclinar a sua moto. Não é porque você é pequena que você não consegue inclinar a moto, ok? É porque você não tem treino e você não tem prática para isso. Então a minha recomendação para você é treino. Faça um curso de pilotagem, se for preciso. Recomendo demais, aliás, faça um curso de pilotagem porque ele vai te dar técnica e vai te encorajar a experimentar a inclinação. Segundo, você vai treinar a inclinação com técnica. Existem técnicas para treino de inclinação para fazer execução de curvas, tá? Tem várias pessoas, por exemplo, que quando a pista está molhada, travam e param de inclinar a moto na curva. Precisa disso? Não necessariamente. É possível ainda você executar uma inclinação em uma curva, tá? É um pouco menos do que você inclinaria se tivesse a pista seca, mas ainda assim é possível. Agora, o que acontece? Você precisa conhecer o comportamento da sua moto, conhecer os limites da sua moto e conhecer os seus próprios limites. Quando a gente tem medo, a gente às vezes não arrisca, não ousa. Só que com técnica, e não arriscar e não ousar é bom, ok? Porque isso daí vai te salvar a vida, né? Como deve estar te salvando a vida até agora. Mas com treino, técnica e método, você vai ultrapassar um pouco a barreira do medo e chegar num lugar que vai ser um pouco mais confortável e certamente mais seguro para você. Eu estou falando de você executar as curvas inclinando a sua moto dentro do seu limite e do limite da sua moto, ok? Mas executando com inclinação, o que vai te possibilitar executar uma velocidade um pouco maior que não vai afetar o trânsito atrás de você e, consequentemente, você vai estar mais segura. E, da mesma forma que eu respondi para a questão do André no começo desse vídeo, eu digo para você, não basta treinar a inclinação da moto para a execução da curva, é preciso também treinar as manobras de correção de traçado de curva, ok? Porque em qualquer situação que você precisar, de repente, sair da inclinação para a posição vertical para executar uma frenagem no meio da curva, você precisa estar capaz de fazer isso daí. Senão isso daí pode te custar a vida e pode te custar muito caro. Vamos lá, espero que eu tenha ajudado. Tereza, adoro viagens, é pequena, não tem, por isso acaba... É isso, Tereza. Então é isso aí. Treino de curvas, curso de pilotagem de motos para te passar a técnica da curva direitinho e o método para você treinar a inclinação. Existe método para você desenvolver a inclinação da moto. Existem alguns exercícios que a gente faz em pista fechada, né? Que eu digo pista fechada em pista segura, né? Você pode pegar um estacionamento e tal. São coisas que você não vai fazer na estrada, você não vai fazer na rua. Existem técnicas que a gente ensina de como você ir testando os seus limites de inclinação de uma forma absolutamente segura, que se você cair não vai ser nada grave, não vai se machucar, não vai ser atropelada, não vai, sabe? É uma coisa assim que é necessário para todos os motociclistas, principalmente os iniciantes e principalmente os que passam pelo problema que você passa, ok? E saiba de uma coisa, Tereza, não se desencoraje pelo motociclismo, pela pilotagem de motos, porque você não é a única. Existem muitos motociclistas que têm esse medo da inclinação da moto na curva. É pura insegurança e puro desconhecimento de técnicas de pilotagem, ok? Então, para você, dos 3 casos, eu acho que é o mais fácil. Um bom curso de pilotagem vai resolver o seu problema. Beleza, pessoal? Novamente, muitíssimo obrigado pela sua presença nesse vídeo aqui do nosso canal, Projeto Vida em Duas Rodas. A gente se encontra na semana que vem. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui e venha acompanhar a gente nas redes sociais, beleza? Eu sou o Guilherme do Vida em Duas Rodas e deixo aqui meu grande abraço para você. Se cuidem e até a próxima.